Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Estamos aqui com mais um programa Café com Propósito do Ministério Mulheres com Propósito da Igreja Chamar. E hoje nós vamos falar sobre Sua Saúde Importa, encerrando esse ciclo do mês de março que nós falamos sobre Viva Saudável, o mês da mulher. E hoje eu estou aqui com a Ana Luísa. Ana Luísa, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Vou deixar ela se apresentar. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, sou médica, pós-graduada em psiquiatria, estou atuando na área, já tem um tempinho, atendo no particular e pelo SUS, no município de Itaberaí e em Umas. E como que surgiu essa paixão pela área? Então, eu atendia muito no pronto-socorro, né? Aí no pronto-socorro sempre chegam esses pacientes, uma crise de ansiedade e naquele momento de pronto-socorro, que é aquela correria toda, a gente não tem tanto para fazer pelo paciente. Eu falo, nossa, eu quero acompanhar esse paciente. Me despertou o desejo. Quero acompanhar esse paciente a ponto dele não precisar recorrer ao hospital, né, para uma emergência a esse nível, né? Amém. Então, nós estamos lendo a terceira carta de João 1:2, que diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, nos episódios anteriores, nós falamos sobre que o nosso corpo é casa do Espírito Santo, que nós devemos zelar pelo nosso corpo físico. Nós falamos que comer bem não é comer muito. Uma alimentação saudável e balanceada. E no último episódio, nós falamos sobre escolhas para não adoecer nossas emoções. E hoje nós vamos falar sobre a sua saúde importa, que é tudo uma junção, né? Isso. Eu costumo falar que é uma engrenagem. Então, eu faço atividade física, eu cuido da minha alimentação, mas eu preciso estar com minhas emoções bem, porque senão é tudo em vão, né? Então, é uma engrenagem, né? Thaís, eu amei esse tema porque eu costumo dizer assim, sem a saúde mental, nós não conseguimos cuidar bem de nós mesmos, nós não conseguimos ter qualidade de vida, né? Nós não conseguimos estar bem e tratar bem as pessoas ao nosso redor, né? E se a gente não estiver bem também mentalmente, isso a gente começa a se isolar, né? Causa certeza. Um isolamento da parte das emoções, né? Que ficam doentes. E hoje nós nos deparamos com tantos transtornos também, insônia, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, vícios, dependências, né? Que torna ainda mais importante esse assunto em pauta aqui hoje. E é um assunto que cresceu muito, né? Com certeza. No Brasil. Veio a pandemia, que despertou várias pessoas. Olha, será que eu não estou precisando de ajuda de um profissional da área, né? E como que foi esse pós-pandemia? Com os seus atendimentos, assim, pós-pandemia? Foi uma explosão, né? Nesse período eu estava no pronto-socorro e foi o período em que mais tiveram atendimentos psiquiátricos. Chegavam muitas pessoas com crises de ansiedade, né? Era o maior, o que a gente mais recebia lá no pronto-socorro. Mas já era esperado, né? Era de se esperar, porque você ficar isolado, né? Dentro de casa, não poder ir trabalhar, mudaram as relações sociais também, né? Você já não podia mais conviver com seus amigos como antes, com as pessoas do seu trabalho, né? Enfim, teve toda uma mudança aí. E, na verdade, foram, assim, praticamente 2 anos, né? Podemos dizer que 1 ano foi, assim, totalmente isolado dentro de casa. Então, eu imagino, assim, quem tem uma vida muito corrida. Então, sai de manhã e já não almoça em casa, passa o dia no trabalho e volta à noite, tem atividades. E aquela loucura e, de repente, para. Isso. De repente, para tudo. Você não vai Porque foi de repente, né? Porque foi de repente, foi assim do dia para noite. Não, vamos fechar tudo. Fechou tudo. Né? E foram praticamente, assim, 6 meses de lockdown que muitas empresas fecharam mesmo e surgiu o home office, né? Surgiram algumas oportunidades aí também, né? Dentro de todo esse caos, surgiram oportunidades. Surgiu as oportunidades. Mas imagina a questão mental da pessoa. De repente, você trabalha em casa. Você tem aquela vida agitada e aquela correria. E para tudo, você vai ficar em casa. Eu penso que não seja fácil.
Com certeza. É uma rotina, assim, que mudou, não Quebrou, né? quebrou a rotina e mudou, assim, totalmente, algo novo, né? Com certeza. Tanto para a questão social quanto profissional, ambos as partes, né, sentiram, né? Então, seria, claro que sugerir essa necessidade mesmo das doenças emocionais pós-pandemia, né? Elas vieram à tona, elas sempre existiram, Uhum. Thaís, eu digo isso. Sempre existiram. Só que tem muito tabu e muito estigma também em relação aos diagnósticos da psiquiatria. Ah, você vai fazer psiquiatria, vai cuidar de doido? É assim que as pessoas veem. Exatamente. Mas depois da pandemia, as pessoas abriram mais a mente, né? Passaram a se enxergar melhor, se conhecer melhor e reconhecer, olha, acho que chegou um ponto que eu preciso de ajuda, né? Acho que essa foi a chavinha que virou pós a pandemia. Exatamente. E eu já ouvi isso mesmo. Você tá precisando de um psiquiatra, você tá ficando doido. Exatamente. Então era esse, realmente, tinha esse tabu a respeito da psiquiatria, né? Você tá ficando doido, você precisa de um psiquiatra, você precisa tomar tarja preta. É assim. Que não é uma verdade, né? Não, claro que não. Às vezes o paciente ele só precisa de um conselho, uma psicoeducação, né? Que a gente fala, uma orientação, né? Um paciente ali que está sedentário, está sem cuidar de si mesmo, né? Os cuidados básicos, né? E claro que, dependendo, tem sim indicação de entrar com medicação e ainda dependendo da medicação tarja preta, né? Se for necessário. Dependendo da situação, do grau do Isso, transtorno, né? claro. E qual que é a diferença entre a psicologia e a psiquiatria? Então, a psicologia, ela é um curso à parte, né? A pessoa, ela faz a faculdade de psicologia. O psicólogo, ele vai fazer a terapia, ele vai estar ali para te ajudar, a conversar com você. Através da conversa, do diálogo, ele vai conseguir te ajudar. Ele vai conseguir te instruir. A psiquiatria é uma área médica. Você faz a faculdade de medicina e depois você faz a especialidade, né, de psiquiatria. Entendi. Ou a pós-graduação. E aí, a gente vai estar cuidando desses pacientes a nível médico mesmo, pedindo exames, solicitando exames, prescrevendo as medicações se forem necessárias, né? E cada medicação, mesmo que seja necessário, dependendo se o paciente tem alguma comorbidade, ele tem uma contraindicação por causa dessa comorbidade, né? Então, tem todo um olhar médico, um olhar clínico mesmo, né? Entendi. Não é só olhar para esse paciente e falar assim, é ansiedade, é essa medicação. Não, você tem que olhar para o paciente como um todo. Mas o fato de não sermos psicólogos não tira de nós a oportunidade de estar conversando com esse paciente. Para entender né? o caso, Entender, né? Eu sempre falo que a gente deve coletar, ou ao menos deveria, né? Coletar as informações lá de trás, né? Desde o nascimento, a infância, a vivência, toda a vivência desse paciente, para a gente conhecê-lo de verdade. Toda a trajetória, né? Toda a trajetória Porque dele. eu penso que o transtorno, como você disse, não é assim, no surge do dia para noite, né? Com certeza não. Ele não aflora assim do dia para noite. Então tem toda uma trajetória anterior, um trauma, uma situação familiar, uma frustração, algo que planejou talvez não deu certo, que é aquilo que vai acumulando, né? Isso, com certeza. E às vezes nem mesmo o paciente ele tem noção que foi por conta desse trauma lá atrás que desencadeou toda essa problemática presente nos dias atuais. E através da conversa nós conseguimos resgatar isso, né? Conseguimos entender de fato o que é que causou isso, que trouxe isso à tona na vida do paciente. Entendi, muito bom. E dos seus pacientes, a maioria são homens ou mulheres? A maioria ainda são as mulheres, São viu? mulheres? Tanto na clínica geral, que eu também atendo no posto de saúde, né? Faço medicina da família. Então, as mulheres, elas se cuidam mais, né? Isso é uma verdade já de longo prazo, né? As mulheres, elas se preocupam mais. Não é à toa também que, se formos olharmos dados estatísticos, os homens morrem mais cedo que as mulheres, no geral. Mas as mulheres, elas se cuidam, elas vão, não só fisicamente, esteticamente também, né? Elas buscam Mas ajuda, elas buscam né? ajuda. E elas têm, eu acho interessante que a mulher tem essa perspectiva, né? Essa noção, olha, agora eu preciso de um médico. Às vezes o homem, ele tem
vamos dizer assim, até uma ignorância um pouco, né, que vem lá de trás, né, daquela história do machismo, enfim, que é um assunto para uma outra hora, né? Aham. Mas por conta disso, às vezes eu penso que o homem, ele se prende mais e não vai buscar uma ajuda Ele é mais fechado, mais né? fechado. Ele espera até a hora que não tem mais jeito, né? Até a hora... A hora que o negócio já tá estourando, assim, a panela de pressão já tá estourando. Ele busca ajuda, né? Exatamente. E a mulher também é mais frágil na questão emocional, né? Também tem toda essa questão mesmo da emocionalidade feminina, né? Que não é à toa também, ninguém inventou isso. Isso não é uma coisa que o homem chegou e falou. Na verdade, nós mulheres estamos submetidas, eu falo submetidas mesmo, a questões hormonais, porque os hormônios eles oscilam, dependendo da fase da mulher, oscila ainda mais, entrando ali no período de climatério, né? Entrando na adolescência, É. não, tem todas as alterações, né? Hormonais, Todas essas questões hormonais, né? todas essas Um questões. exemplo, assim, 30 dias. O mês tem 30 dias. Então, esse dia eu tava vendo um meme falando que a mulher, ela funciona bem 5 dias no mês. Que tem a TPM, aí tem o período menstrual, aí quando termina 5 dias ela fica bem, depois começa tudo Mas de é novo. isso mesmo. A gente tem que ser forte, viu? Não é fácil lidar com tanto hormônio assim. São muitos hormônios borbulhando, né, dentro de nós. Isso. Por isso é importante o diagnóstico médico, né, para ver essa questão hormonal. Porque às vezes está com algum transtorno e nem é algo emocional, às vezes é um hormônio que está ali desregulado. Exatamente. Thaís, essa questão é tão importante porque quando a gente recebe o paciente no consultório, a gente não conhece a clínica dele. Tá lá uma paciente, por exemplo, dizendo que tem fadiga, desânimo, avolia. Então, a gente passa a pesquisar, a estudar esse paciente, né, para esses exames. Será que não é um distúrbio da tireoide, uma doença tireoidiana que está causando, desencadeando essas doenças, ou deficiência de alguma vitamina, ou mesmo alterações hormonais, que aí entra a questão feminina, né? Sim. Que passa por tantas oscilações. Sim, igual mesmo a vitamina B12, a vitamina D, todas dão esse cansaço, essa fadiga, esse desânimo. A deficiência dela, sim, com certeza. Por isso que é importante o diagnóstico médico, né? Antes de qualquer situação, né? Antes de falar, não, eu tenho isso, mas talvez é só um transtorno mesmo, é algo, um hormônio que está desregulado. Por isso que é importante o profissional da saúde, né? Não é algo assim, a gente crê que Deus, ele cura, eu creio que Deus, ele cura, mas eu creio também que ele usa o profissional para nos orientar e para trazer a cura, Com às certeza. vezes, naquilo que precisa mesmo. Naquilo que está desregulado, naquilo que está faltando, naquilo que está passando, porque os hormônios, quando estão passando também, tem os sintomas, né? Tem. E eu acredito, eu tenho compartilho da mesma crença que você, Thaís, porque sempre antes de iniciar uma consulta, eu peço a Deus. Falo, Deus, me dê discernimento e empatia para que eu possa entender esse paciente e ajudar a tratar esse paciente. Né? Porque não é fácil a gente lidar com as emoções do outro, né? Isso determina muita sabedoria e, ao mesmo tempo, nós também não podemos ser frios. Eu falo, olha, não deixa que o cansaço e o desânimo, porque tem dias que estamos desanimados, estamos cansados, Sim. Me tornem uma pessoa fria. Não deixe que isso aconteça. Eu quero estar lá para ajudar, para estender minha mão. Não só como médica, né, mas como amiga. E é assim. E como uma mulher de Deus também, Como uma né? mulher de Deus. E assim, eu vejo que não é fácil, né, lidar com tanto, porque são tantas histórias que você vai ouvindo, tantas situações, tantas pessoas que você vê passando ali, e tem que realmente ter esse cuidado para não se tornar uma pessoa fria, mas entender também que aquele problema não é seu, né? Exatamente, porque a gente não pode levar para casa também o problema do outro, porque senão a gente também vai sobrecarregar. Nós temos os nossos próprios problemas, os nossos próprios anseios, os cansaços, né, do dia a dia, e tá tudo bem, isso é normal também, mas nós não precisamos levar uma carga a mais. Né? Nós temos que saber distribuir essa carga. Tem que deixar lá, né? Tem que deixar. Quando nós olhamos para Provérbios 4, no verso 20 ao 24, diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras.
Nunca as percas de vista, guarde-os no fundo do coração, pois são para a vida, para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Quando a Bíblia relata que saúde para todo o seu ser, ela fala corpo, alma e espírito, né? Que nós somos 3 em 1. Então, o nosso espírito precisa estar bem, o nosso corpo precisa estar bem, e a nossa alma também, onde é as emoções, precisa estar bem. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe de seus lábios a maldade. E 1 Coríntios 6 também diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo. O nosso corpo, a nossa saúde, ela também ela glorifica a Deus. A forma de como a gente cuida de nós glorifica a Deus também. Porque eu preciso estar bem para me trabalhar, preciso estar bem para me cuidar dos outros, tanto profissionalmente quanto ministerialmente. Porque não tem como eu estar ruim, doente, cuidando de outra pessoa. Exatamente. Vão ser 2 doentes. Não tem como eu estar doente, eu não vou cuidar da minha família, dos meus filhos, de forma saudável. Por isso que eu preciso me cuidar, né? A gente precisa procurar a ajuda e se cuidar. Para quê? Para que as outras pessoas ao nosso redor estejam bem também. O nosso corpo, a nossa saúde, ela também ela glorifica a Deus. A forma de como a gente cuida de nós glorifica a Deus também. Porque eu preciso estar bem para me trabalhar, preciso estar bem para me cuidar dos outros, tanto profissionalmente quanto ministerialmente. Porque não tem como eu estar ruim, doente, cuidando de outra pessoa. Exatamente. Vão ser 2 doentes. Não tem como eu estar doente, eu não vou cuidar da minha família, dos meus filhos, de forma saudável. Por isso que eu preciso me cuidar, né? A gente precisa procurar a ajuda e se cuidar. Para quê? Para que as outras pessoas ao nosso redor estejam bem também. Exatamente. A forma como a gente cuida do nosso corpo fala muito de nós mesmos, né? O jeito que a gente cuida da nossa autoestima, da nossa saúde física também, né? Você pratica uma atividade física ou não? Ou você é sedentário, né? As práticas alimentares também, se você exagera ou não na comida, né? Tudo isso fala da gente, se você busca ou não a Deus, se você costuma ir na igreja, frequentar algum grupo, compartilhar amizades, né? Em busca de um conhecimento, se você trabalha, tudo isso fala a respeito de nós, né? Então eu falo assim, a saúde mental, ela fala mais de nós do que nós imaginamos. Sim. Né? Se estamos bem, nós transmitimos isso para as pessoas ao nosso redor, seja no trabalho, no ambiente de casa, no ambiente familiar, enfim. Exatamente. E uma doença também, um transtorno, né, que tem surgido muito ultimamente é o burnout, né? Que é o excesso de trabalho. Você tem atendido muitas pessoas com essa questão? Então, sempre tem, né? Eu costumo dizer assim, o trabalho, ele precisa da saúde mental. E a saúde mental precisa do trabalho. Por quê? O trabalho, ele ocupa a nossa mente, né? Pelo menos ali por um período Sim. de tempo, né? E nós precisamos estar bem para trabalhar bem, né? Para pensar e agir da melhor forma possível. Afinal, é do trabalho que vem o nosso pão de cada dia, Sim. né? E a saúde mental, o trabalho também precisa da saúde mental e a saúde mental precisa do trabalho. Eu sempre falo isso. A mente, ela exige um trabalho. Por quê? Sem o trabalho, quando a gente está sem nada para fazer ali no ócio, a gente acaba abrindo portas para pensamentos fúteis, Sim. criamos situações que muitas vezes nos levam a ter um quadro de ansiedade, né? E muitas vezes essas circunstâncias desencadeiam transtornos. Sim. O excesso demais, ele faz mal e a falta também, né? Exatamente. Quando eu tô sem fazer nada e quando eu faço muito excessivamente, ambos fazem mal para nossa saúde mental, né? Por isso que a gente precisa encontrar o equilíbrio no meio disso tudo, né? Exatamente. Eu não preciso trabalhar muito, assim, que ele trabalhe para morrer, mas eu também não preciso parar e ficar com a mente vazia. Eu preciso fazer algo que seja prazeroso, algo que gera prazer, mas que não seja de forma excessiva e nem de menos, né? Eu preciso encontrar o equilíbrio no meio disso tudo.
isso é um equilíbrio, porque a partir do momento que você desequilibra, você pode estar entrando num transtorno como burnout, né? Que Uhum. é um vício em trabalho, né? A pessoa, ela tá trabalhando ali sem ter percepção do exagero e do quanto isso está fazendo mal para a saúde dela. Exatamente, por isso a importância do equilíbrio, né? E é um dos transtornos que vem crescendo muito para esse tempo, né? Eu vejo que às vezes a pessoa ela se esconde, ela tem algo ali, uma falência ali, mas ela tenta esconder no trabalho. Ela tenta camuflar aquilo que às vezes está lá atrás, algo que não foi resolvido, ela tenta camuflar no trabalho para preencher algo Isso é verdade. ou para simplesmente deixar ali, não, fica aqui que eu vou me preencher com outra coisa. E começa aquele excesso de trabalho. Então, lá na frente, a conta vai chegar, né? A conta chega. Lá na frente a conta chega. Então, pode até camuflar. Mas lá na frente a conta chega e tem que voltar a resolver. Como você disse, né? Fazer toda a leitura do paciente para ver o que aconteceu lá atrás. Então, não é algo assim, não é só o excesso de trabalho, é algo que aconteceu lá atrás Isso. que causou esse excesso de trabalho. Assim são os outros transtornos, né? Quanto a depressão, quanto a síndrome do pânico, são todas situações que aconteceram atrás. E como que a alimentação, ela interfere na questão da nossa saúde mental? Thaís, a alimentação é uma questão tão importante que às vezes tem ali o paciente que, num quadro de ansiedade, começa a comer demais, ou num quadro depressivo, tem mudança do apetite, né? Seja para um exagero ou seja para inapetência, né? Que é a Uhum. falta desse apetite. E falando em exageros, hoje a gente nos depara com muitos transtornos, né? Eu até vi numa pontuação que você fez, numa parte da Bíblia, cuidado para que os corações não fiquem carregados de libertinagem. E isso é muito real, né? A verdade é que o ser humano, através do livre-arbítrio, ele está sujeito aos riscos e vícios, né? Então, nós temos que aproveitar enquanto estamos em lucidez, enquanto lúcidos, para nos vigiar, nos dar conta da hora de começar, da hora de parar, ou da hora de não começar, não se submeter a uma situação que possa causar dependência, que possa causar vícios, né? Situações ou substâncias também, né? Meu conselho é: tenham cuidado, vigiem, né? Os vícios e as dependências, elas existem, elas precisam de tratamento e muitas vezes são subestimadas. Exatamente, são ali camufladas, né? E tudo isso reflete também a questão do nosso sono, né? Tudo isso reflete lá no sono, porque quando eu não durmo bem, isso interfere na minha saúde mental, porque nós precisamos do descanso. Isso. O nosso corpo físico, ele precisa do descanso, né? Tanto que lá em Salmos 3:5 diz assim: eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor me sustém. Em Marcos 2:27 diz assim: e então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem. Então, a questão do descanso, né? Da necessidade do descanso, Da né? necessidade do descanso. E quando eu não coloco isso em prática, quando eu não descanso, quando eu não durmo bem, isso também, para minha saúde mental, se torna um risco, né? Com certeza. Olha que bonito. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Olha que bênção, né? Você dormir bem, acordar descansado, na certeza que Deus está cuidando de tudo. É uma bênção, né? Uma pena que nem todo mundo gosta desse prazer de ter uma boa noite de sono, um sono reparador, né? É verdade, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu deito, durmo e acordo mais cansado do que eu deitei. Mas daí, a gente falou dessa questão, né, de acordar na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Mas a gente tem que lembrar também, né, que mesmo tendo fé, sabendo que Deus está cuidando de tudo, às vezes tem situações, tem transtornos, tem doenças que realmente vão tirar o nosso sono, né? Sim. Que vão nos deixar de manter uma qualidade de sono por toda a noite, acordar realmente descansados, né? Nós estamos todos submetidos a essa situação, Sim, né? estamos. Mas é muito reconfortante saber que insônia tem tratamento. Claro, às vezes é a falta da melatonina,
Isso. Por um tempo eu tomei a melatonina também para ter esse sono reparador. Eu não estava conseguindo ter esse sono que eu deitava e eu descansava. Então, por um período, eu tomei a Ai, que melatonina bacana. com o magnésio até voltar ali, mas era uma questão hormonal também, era um distúrbio De hormonal, adaptação. de adaptação. Também. Aí tomei e voltou meu sono normal, acho que até passou. E olha só, até na Bíblia fala, né? Sábado é um dia de descansar. Eu acho uma abordagem bíblica interessante para a gente entender a necessidade do descanso, né? Nós não Sim. podemos nos apegar 100% à produtividade. Nós precisamos do descanso para a nossa mente funcionar bem. Eu falo a respeito de não apegar 100% à produtividade, porque nós devemos cuidar do nosso corpo, prestar atenção, respeitar os limites do nosso corpo, né? Saber Sim. a hora certa de parar, a hora certa de relaxar. Chegar em casa, deu a hora de dormir, realmente deita para dormir, né? Realmente faça o que deve ser feito por você, que é apagar a luz, ir para um ambiente tranquilo, aconchegante. Deixar o celular de lado. Mas não, a realidade, vamos falar dela. Você chega, liga a televisão, se expõe ali a um estímulo de luz, barulho, deita, liga o celular, fica ali mexendo, se expondo mais uma vez ao estímulo de luz e barulho. Sim, às vezes até com o celular e a televisão ligada. Exatamente. Quando se vê, já passaram 2, 3 horas ali que deveriam ter sido direcionadas ao seu descanso, Sim. né? E mexer no celular não é descanso, né? Não é descanso. Isso é um mito, né? É um mito. Eu vou mexer no celular para descansar. Na não verdade, descansa. a cabeça da gente fica ali ligada o tempo todo, pensando, nossa, olha, fulano tá fazendo isso, nossa, olha esse post que interessante, Uhum. né? O cérebro tá trabalhando Tá ali o tempo trabalhando. todo, não descansa, né? E precisa ter esse descanso, tanto físico quanto mental, né? De desconectar às vezes. Às vezes precisa desconectar das telas, das redes sociais, do celular, do WhatsApp, para realmente ter um revigoramento na saúde claro. mental, né? Isso faz até parte da psicoeducação que eu falei lá atrás, né? Que a gente aconselha o paciente, né? A reduzir esse tempo de tela, né? Hoje em dia eu falo que as pessoas, elas não têm tanta sabedoria, assim, para lidar com redes sociais. Nós temos que estar sempre vigis, né? Vigilantes mesmo. Porque, por vezes, nós nos pegamos pensando assim, nossa, fulano tá viajando, tá passeando, e eu tô aqui trabalhando. Tanto que a vida do fulano é melhor que a minha. Entra a comparação, né? Entra a comparação. E não é assim, né? Porque nós sabemos que as pessoas, elas não têm hábito de postar no momento de doença, não têm hábito de postar chorando. Ai, olha, hoje eu tô triste. Não tem. Não, Só posta as tá coisas tudo, boas, né? e tá tudo bem, porque realmente, às vezes, a gente não quer se expor a essas Sim. situações, né? Ou não acha tão interessante de ser uma situação a ser publicada, né? Sim. Cabe a nós ter essa sabedoria, esse discernimento de entender que a rede social, ela tá lá para a pessoa publicar o que ela quiser. Se a pessoa, ela quiser fingir uma vida ali, ela pode, entendeu? Exatamente. Ou se ela quiser realmente postar o dia a dia dela, ela pode. Basta a nós entender, cabe a nós entender, né? Exatamente. Que todo mundo tem os seus o problemas. filtro, né? Tem que filtrar. Tem que filtrar tudo para quê? Pra gente viver bem, né? Isso, com certeza. Para viver bem. Então, assim, tem algum paciente, assim, com essas situações, assim, de ansiedade, depressão, burnout, ou síndrome do pânico que você atendeu, que você achou, assim, que te marcou? Que me marcou? Nossa, tem tantos, mas relacionada à questão de trabalho, tem um paciente em especial, que com certeza ele tem um diagnóstico de burnout, trabalha assim de forma... Ele não tem consciência do quanto ele trabalha a todo momento. Ele chega em casa, ele está trabalhando no momento de descanso, está trabalhando no momento que deveria ser de descanso, na verdade, né? Está trabalhando em ambiente familiar e no ambiente de trabalho, com certeza, né? Ele se perdeu nessa situação, né? E quando viu, estava ali, ele mesmo falou, nossa, quando eu vi, eu tô aqui diante de uma psiquiatra tentando tratar, porque minha esposa me trouxe até aqui. Ele não se deu conta dessa situação a ponto de procurar ajuda por conta própria. Ele não conseguiu ver, né? Tava não tão conseguiu atolado ver ali. É isso mesmo, hoje em dia a gente se atola de atividades e a gente não
e tem essa percepção de nós mesmos. Será que eu tô bem? Será que eu preciso de ajuda? Então, para a gente encerrar o nosso momento aqui, Ana Luísa, se você pudesse deixar alguns conselhos, assim, para proteger, para os nossos ouvintes, proteger a saúde mental e emocional, assim, com toda a experiência que você tem, com todos os diagnósticos que você já viu, com todas as histórias que você já ouviu e tudo aquilo que você já viveu, quais seriam os seus conselhos para proteger a saúde mental e emocional? Thaís, meu conselho é para guardar nossa mente, né? Porque a saúde mental ela é importante em todos os âmbitos da nossa vida. E lembrar também, né? Que a fé ela é um alicerce muito importante, né? Para conseguirmos lidar com todas as adversidades da vida. Sim. E tem um estudo interessante que foi publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, que eu queria trazer aqui para nós hoje, que ele fala a respeito da fé. A fé conectada com essa questão de saúde mental. Foi comprovado, assim, de uma maneira bem resumida, que quanto maior o nível de fé do paciente, maiores os níveis de afetos positivos, que são aqueles sintomas bons, né? De ter prazer, aumenta a felicidade, enfim. Então, é bom lembrar, vale lembrar que a fé ela é um alicerce, né? Para a gente estar ali firmes em Deus, né? Sim. Firmes no propósito, né? E sabermos que nós temos um Deus e como aliado, né? Para a gente estar cuidando da nossa saúde mental. Amém. Então é isso. Espero que você pegue essas dicas que nós demos hoje a respeito de saúde mental e emocional e pratique, né? Pratique exercício físico, coma bem, durma bem, cuide de você, tenha momentos de descanso, tenha um sono bom e algo interessante que você disse também, entenda os limites do seu corpo. A gente precisa entender o nosso limite. Nos conhecer é muito importante. Exatamente, né? Nos conhecer, entender é tempo de parar, pare. É tempo de diminuir a velocidade, diminua. É tempo de dar uma acelerada, acelere. Mas conheça, né, os seus limites. Achei muito interessante isso que você disse. Conheça os seus limites. Porque às vezes a gente quer ultrapassar aquilo que a gente consegue, né? É a questão do autoconhecimento, né? A gente Exatamente. tem que olhar para nós mesmos. Nós estamos acostumados a olhar para o outro, às vezes, e deixamos de olhar para nós mesmos. Olha, eu preciso de ajuda. Exatamente. E entender também que cada um tem o seu limite. Às vezes o seu limite é diferente do meu. Talvez você consiga ir mais além e eu não consigo. Isso é tão importante, e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Isso é tão importante ter esse reconhecimento, porque nós somos muito apegados à comparação. Sim. A Thaís consegue trabalhar até às 10, porque eu não consigo. Exatamente. Não, esse é meu limite. Eu gosto de trabalhar até às 7, eu me sinto confortável até às 7. E não me prejudica. É assim que eu consigo dividir o meu tempo com a minha família, comigo mesma, cuidando da minha saúde mental, praticando atividade física, me alimentando bem, e tá tudo bem. E não prejudica, né? E não Agora, me prejudica. se eu for tentar fazer o mesmo e o meu limite é diferente do seu, já vai me prejudicar. Com certeza. Então, a gente tem que ter essa percepção de nós mesmos, né? É verdade. Então, nós encerramos aqui esse mês de Viva Saudável. Se você não assistiu os outros episódios, assista, é muito importante. É algo para os nossos dias atuais mesmo, a respeito da nossa saúde emocional, de viver bem. E, Ana Luísa, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você pela oportunidade. E que cada um dos nossos ouvintes levem para a prática, né? Tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Amém. Até o próximo episódio. Até. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não
Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.